Amém, irmãos. Quando vocês entraram por essas portas aqui, na realidade vocês se achegaram à sala do banquete. Vocês entraram na sala do banquete. E na realidade essa sala ela foi preparada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é santo, santo, santo. É Ele quem formulou esse convite para estarmos diante dele mesmo nessa noite. Se nós olharmos com cuidado para essa mesa que está ali, nós vamos ver em qualquer ângulo que possamos nos encontrar agora, uma plaquinha. João 13, versículo 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Está lendo lá, Anderson? Consegui ler aí, Caio? Enxergou, Murilo? Essa placa está aí. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. A Irene acabou de ler. Jane, nós lemos isso. Mayra, conseguiu ler? Nós somos amados do Senhor. Ele nos convidou para estarmos diante dele, diante da sua mesa nessa noite. A grande questão é como nós vamos responder diante de um grande amor, um imenso amor que foi demonstrado por nós. A única forma adequada para respondermos esse momento é a adoração, é gratidão. Nós estamos diante da reunião que é a mais elevada de todo o reunir do povo de Deus. É aquela reunião onde nós juntos, como um só, focamos aquele que é o amado da nossa alma. Nós focamos tanto a Ele como a sua preciosa e gloriosa obra que por nós foi realizada naquela cruz. Então que privilégio este, o seu e o meu, de fazer parte destes que foram convidados pelo Senhor. É Ele que preparou esse banquete para nós. A maior declaração de amor do universo está exposta aí de maneira invisível. É o eu te amo mais poderoso que você pode conhecer. Que Senhor é esse que nós temos? E gostaria introdutoriamente de falar para os meus irmãos o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio com dois objetivos, dois propósitos bem específicos. O primeiro propósito pelo qual Jesus veio a este mundo foi para que Ele pudesse satisfazer a justiça de Deus. É necessário que eu diga alguma coisa aqui para vocês. O pecado entrou nesse mundo por causa de uma rebelião, a rebelião do homem. E o pecado trouxe uma anarquia espiritual. Não somente afetou o homem que pecou, não somente a terra, todo esse universo, mas afetou o próprio Deus. Por quê? A sua justiça foi negada, a sua santidade foi ultrajada, a sua palavra foi desprezada completamente. Então, o Senhor Jesus vem como primeiro propósito para, de fato, satisfazer a justiça de Deus. O segundo propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo foi para que Ele pudesse manifestar, expressar o seu glorioso, grandioso, profundo e sublime amor por esse pecador que está em rebelião. Então, estes são os dois propósitos pelos quais o Senhor Jesus veio a este mundo. E para que Ele pudesse cumprir esses dois propósitos, só havia um único lugar, um único ambiente no qual Ele iria cumprir esses dois propósitos. Seria no Monte do Calvário. No Monte do Calvário. E o que nós vamos fazer nesta noite? Eu vou mostrar para vocês 5 cenários e cada um destes cenários aqui nos mostram as pisadas do nosso amado Senhor em direção a cumprir esses dois propósitos. Não precisamos abrir agora, já vou dizer para vocês em que momento vocês vão me acompanhar. Mas o primeiro cenário que eu escolhi, vocês só vão me acompanhar, encontra-se lá no livro de Mateus, no capítulo 3, quando João Batista, então, ele introduz o seu ministério, né? E ele começa, então, a batizar o batismo chamado batismo de arrependimento.
E quando ele está batizando aqueles que se achegavam a ele para serem batizados, quem aparece? O Senhor Jesus Cristo. João Batista olha para o Senhor Jesus e fala assim: mas como assim? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, deixa por enquanto, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. E quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de identificação, nós estamos falando de morte. O Senhor Jesus Cristo, então, ele estava, ao receber aquele batismo, identificando-se com o homem, identificando-se com a morte. Agora você pode pensar, Sérgio, como aquele que é santo, 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 perfeito, 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 absolutamente justo, ser batizado? Não é uma coisa impressionante? Mas ele precisava passar por isso, por quê? Ele precisava cumprir os dois propósitos. Ele estava dizendo em palavras assim nítidas, né, que nós podemos ler dessa forma. Ele estava dizendo o seguinte: eu preciso ir para o caminho da cruz. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, nós vamos avançar em torno de 3 anos na história do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos cair lá no capítulo, não preciso ir lá, no capítulo 17 do livro de Mateus, onde a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo subiu um alto monte com os seus discípulos e lá ele foi transfigurado. O seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes, de fato, reluziam como a mais branca luz. E o que significa isto? Que o Senhor Jesus Cristo, ele era o homem perfeito que Deus encontrou nessa terra. Ele era o varão perfeito. E naquele momento, se assim ele o desejasse, ele poderia ser elevado aos céus. Porém, ele cumpriria a justiça de Deus e manifestaria o seu amor por nós se ele fosse elevado aos céus ali? Não. Então ele desce aquele alto monte e vai ainda peregrinar por esses 6 meses restantes do seu ministério, até chegar a um outro monte chamado Monte Calvário. Aí nós temos então agora o terceiro cenário que eu quero que vocês abram comigo, do Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos tocar então aqui no terceiro cenário, que mostram-nos aqui a jornada, né, do Senhor Jesus em direção ao cumprimento dos 2 propósitos. No capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 12, em algumas Bíblias tem aí em negrito um destaque: entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em algumas Bíblias vão ser encontradas em todos os evangelhos essa descrição em negrito aqui. O que eu quero que vocês guardem é o seguinte: todas as vezes que aparecer isto, vocês vão contabilizar 7 dias para que Jesus seja preso, julgado, condenado e levado à morte. 7 dias. Então, este é o quadro que nós nos encontramos aqui. Então, eu vou ler alguns versos para vocês a partir do versículo 12 mesmo. João 12, 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo vai após ele. Olha o cenário, queridos irmãos e irmãs.
Olha o cenário descrito aqui. Então nós estamos aqui nas ruas de Jerusalém, e todo esse acontecimento encontra-se diante dos nossos olhos. Vocês perceberam a grande multidão que ia após o Senhor Jesus. Para vocês terem uma ideia, nessa grande festa, que era a festa da Páscoa, em torno de 2,5 milhões de pessoas se achegavam a Jerusalém. Mais de 250 mil animaizinhos ou cordeiros eram oferecidos. Então nós estamos diante de um quadro extremamente gigantesco. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele entra e ele é ovacionado, ele é aclamado. As pessoas seguiam a ele, dizendo: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Vocês perceberam que no último verso lido, que é o verso 19, mostra-nos que os fariseus, eles já tinham perdido completamente o controle e estavam desesperados, não podiam fazer mais absolutamente nada. E soma-se a este quadro os versos que vão seguir. A Bíblia vai falar a partir do versículo 20 que alguns gregos também subiram para a festa e eles queriam ver Jesus. A Grécia é o berço da sabedoria. Ou seja, o Senhor Jesus encontrava-se no ápice de toda a sua manifestação de glória entre os homens. Se ele assim o desejasse, ele poderia curvar todos aqueles aos seus pés. E no movimento ele tomaria conta de tudo aquilo. Mas a pergunta que eu faço é: ele cumpriria os seus propósitos de cumprir a justiça de Deus e manifestar o seu amor por nós? Não. Aí vem o versículo 24. É a resposta de Jesus a tudo isso que nós vimos anteriormente. Em verdade vos digo, disse o Senhor Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então ele segue a sua peregrinação em direção ao Calvário. Nós estamos nas pisadas do nosso amado Senhor. Então ele estava determinado em seu coração que ele iria cumprir aqueles dois propósitos. Ele iria satisfazer a justiça de Deus que tinha sido negada. E, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo ponto de encontro que é a cruz, ele iria demonstrar o seu profundo amor pelo homem rebelde, por nós. Mas a sua jornada continua. E nós vamos avançar alguns poucos dias. Lembre-se, nós estamos entre 7 dias da sua prisão, julgamento, condenação e morte de Jesus. Se avançarmos um pouquinho na história, aí, por favor, Mateus capítulo 26, na história não, no tempo, melhor dizendo, Mateus capítulo 26, o cenário é o jardim de Getsêmani agora. Mateus 26, a partir do versículo 36, nos mostra então todo aquele quadro onde nós temos expostos aqui todos os detalhes daquilo que o Senhor Jesus vivenciou lá no jardim de Getsêmani. A Bíblia fala que ele então estava profundamente triste na sua alma. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aí vocês sabem, ele se afasta por uma distância, ora, volta, encontra os seus discípulos dormindo. Ele vai fazer isso por 3 vezes. E na terceira vez ele vai dizer: levantem-se então, porque eis que aí aproxima-se o traidor. E é interessante que, a partir do versículo 47, vem Judas, que o traiu, com aqueles que o acompanhavam, que era uma grande turba com espadas e porretes para prender o Senhor Jesus Cristo. Mas a cena que eu quero destacar para vocês aqui, que envolve a escolha do Senhor Jesus, encontra-se aqui, eu quero que vocês me acompanhem, no versículo 51 em diante. E eis que um dos que estavam com Jesus, esse é Pedro, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso
rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, novamente, nós estamos de um quadro, onde o Senhor Jesus Cristo poderia fazer escolhas, como nos anteriores. E aqui, é interessante que ele poderia, se assim o desejasse, orar a seu pai lhe enviaria mais de 12 legiões. Uma legião de anjos, então de 6.000 anjos. É mais de 70.000 anjos que poderiam atender à oração do Senhor Jesus Cristo e interromper com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele fez isso, Jane? Não fez isso. Ele cumpriria a justiça de Deus sendo socorrido pelos anjos? Ele manifestaria o seu amor por nós caídos se ele, então, recebesse a ajuda dos anjos? Não, né, Wagner? Não. Então, ele se entrega. Esse é o quarto cenário. Ele se entrega. E verdadeiramente ele estava resolutamente indo em direção ao único lugar desse universo, onde os dois propósitos seriam cumpridos. A justiça de Deus seria satisfeita e ele manifestaria o amor dele pelo pecador caído, por cada um de nós. Então, o último cenário, então, é fácil de nós descrevermos. A cruz do Calvário. Em todos os evangelhos nós temos o relato. O Senhor Jesus é levado, então, depois dele ter sido, então, colocado diante dos seus algozes, depois dele sofrer todos aqueles flagelos inimagináveis para nós, incompreendidos por nós, depois que encravaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, então vão dirigi-lo em direção ao Calvário. Ali então leva o teu amado Senhor e o crucificam. Às 9h da manhã, ele é levantado naquela cruz no Monte Calvário. E sabe, Pedrinho, olha para mim, Pedrinho, sabe o que ele disse lá quando ele estava no Monte Calvário? A primeira palavra dele, diante de todos aqueles seus algozes, foi assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é isso? Então nós temos esse cenário agora. Então o Senhor Jesus está ali no Calvário agora. Ele vai ficar pendurado das 9 da manhã às 3 da tarde. Ele vai bradar por 7 vezes. Um deles foi esse que eu acabei de me referir agora. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas quando chega ao meio-dia, a Bíblia fala que houve trevas sobre toda a face da terra. E estas trevas duraram até perto da hora nona, que seria às 3 da tarde. Então, o quarto brado, sabe qual foi, Zé Luiz? Deus meu, por que me desamparaste? Lucas, por que ele bradou dessa forma? Foi o primeiro lugar onde nós encontramos o Senhor Jesus dirigindo-se a seu Pai, chamando-o de Deus. E não, Pai, meu Pai, por que me desamparaste? É meu Deus, meu Deus. Sabe por quê, Lucas? Sabe por quê, Felipe? Porque os seus pecados, os meus, os nossos pecados, foram todos eles colocados sobre o Senhor Jesus Cristo. Lembra-se, quando houve a rebelião, quando o homem pecou, ele negou a justiça de Deus. Deus não poderia ficar simplesmente distraído com isso, impassível diante dessa situação. Ele tinha que tomar uma providência. Ele tinha que julgar o pecado para que a sua justiça fosse estabelecida, fosse satisfeita. Então, por isso, o abandono. Porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, para que dessa forma, cada gota da ira, da taça de Deus que foi derramada sobre Jesus, foi derramado por causa dos nossos pecados. Assim, a justiça de Deus seria plenamente satisfeita. Porque, Daniel, se Deus fosse julgar ou buscar a satisfação da sua justiça em você,
ele satisfaria a justiça, mas só que você seria salvo? Você pagaria pelo preço do seu pecado, tudo certo. Mas você não provaria do seu amor. Então você precisaria de um intermediário, você precisaria de alguém que o substituísse. Jesus Cristo. Então, nesse quarto brado, nós temos de fato, a manifestação do pleno cumprimento da satisfação da justiça de Deus. O primeiro propósito está cumprido. O segundo propósito está diante desse assunto que nós estamos falando, porque desse quarto brado vem o quinto brado. O sexto brado é aquele que nós mais conhecemos aqui. Tetelestai, tudo está consumado. Então, o Senhor aceitou o sacrifício do seu Filho. Ele vindicou a sua justiça na obra que o Filho realizou naquela cruz. Plenamente. Plenamente. Aí tem um texto que vocês vão saber, lá de João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Eu fico impressionado, Ricardo. Ele chama pecador de amigo. Não foi assim que ele tratou Judas? Amigo, a que vieste? Que Senhor é este? Ele nos amou, diz lá em Efésios 5, 1, na parte final. Ele nos amou e se entregou por nós. Então nós temos dentro de um mesmo quadro, que é o Calvário, a cruz, a conclusão dos dois propósitos de Cristo. Ele satisfez a justiça de Deus que havia sido negada. Ele vindicou a santidade. Ele reordenou a lei e a palavra de Deus na sua obra. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma obra, de um lado ele cumpre, satisfaz a justiça de Deus. Por outro, ele derrama o seu amor por nós. Permitam-me, dessa parte conclusiva, dizer algo que eu já tenho falado em outras ocasiões. Há dois atributos que eles não podem ser aplicados a uma mesma pessoa no mesmo tempo. Se Deus irá julgar o Caio, por causa do seu pecado, então é um justo juízo, correto? Então o juízo eu vou derramar a minha espada sobre ele. Agora, Deus não é plenamente misericórdia? Se ele vai usar de misericórdia para com Caio, como que ele pode usar esses dois atributos ao mesmo tempo? Os dois são santos. O juízo de Deus, a justiça de Deus é a sua santidade colocada em prática. O juízo de Deus é a santidade de Deus colocada em prática. Mas ele não pode lançar o juízo e ao mesmo tempo misericórdia. Não cabem juntos. Onde se bifurca essas duas coisas? Na cruz. O Senhor Jesus fala assim: Pai, sobre mim o teu juízo, sobre a Silvani a tua misericórdia. Então, os atributos se dividem. Jesus recebe o juízo que deveria recair sobre a Silvani, e a Silvani recebe a misericórdia que vem de Deus através de Cristo. É assim que aconteceu na cruz. É assim. Então nós estamos diante de uma mesa que tem a plaquinha, João 13:1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Vocês entendem o amor do Senhor? Sim. Esse é o amor do Senhor. Então nós temos que louvar esse Senhor amado. Nós temos que glorificá-lo. Quando nós fomos ali pegar o pão, Senhor, obrigado porque a tua justiça prevaleceu. O Senhor encontrou justiça, Senhor, através da tua obra. Quando nós estivermos bebendo do cálice, Senhor, muito obrigado, porque eu posso provar do teu amor. E Ele quer que nós nos lembremos dessa tão gloriosa obra. Que privilégio você e eu, meu irmão, minha irmã, temos nessa noite, de glorificar, não é, Ricardo? De glorificar esse Senhor, esse Deus que desceu do céu e fez uma obra tão gloriosa. Lucas, você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Não conhece, não existe, né? Não tem. Esse é o nosso Senhor. Então vamos adorar esse Senhor. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. O Senhor de maneira resoluta escolheu
e ninguém poderia tirá-lo dessa jornada. Obrigado porque o Senhor satisfez a justiça de Deus naquela cruz. Ainda mais o Senhor mostrou o seu amor por indignos pecadores, rebeldes como nós. Nós aceitamos isso, Senhor. Obrigado por essa mesa. Obrigado porque nós podemos nos lembrar desse tão glorioso Senhor que é Tu mesmo e da Tua gloriosa obra. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor.